Beleza? Hoje a gente vai fazer uma live com a Líbia, uma nutricionista, trabalha com esporte há muito tempo, tem um currículo muito grande na área científica, fez muitos cursos, muitas especializações, tem muito para agregar aqui com a gente. Ela já vai entrar, eu vou apresentar, ela vai se apresentar e a gente vai bater um papo sobre alguns pontos importantes da alimentação do atleta e aí o pessoal vai perguntando, eu vou passando as perguntas diretamente para ela, beleza? A Líbia entrou, tudo bem, Líbia? Tudo e você? Boa noite. A gente está indo porque a gente está na mesma casa, né? Para quem não sabe, nós somos casados, então a gente está em cômodos diferentes para não dar eco na transmissão e poder trazer o conteúdo aqui para vocês. Então, eu queria que, Líbia, se apresente para o pessoal, fala um pouquinho dos seus cursos, da sua formação como nutricionista, e aí a gente já começa a bater um papo. Tá, boa noite, gente. Meu nome é Líbia, eu sou nutricionista. Eu tenho 2 pós-graduações na área de nutrição esportiva, né, de bioquímica e fisiologia aplicada ao exercício. E hoje, atualmente, ainda trabalho com esportes, mas também voltado para uma questão mais comportamental, além da questão da performance. Então, eu agreguei um pouquinho mais ao meu trabalho de nutrição esportiva, mais a parte comportamental. Legal. Ô, Líbia, muitas das perguntas que chegam para mim dos atletas, dos jogadores de futebol que acompanham aqui o meu canal, são referência ao que eles devem comer, o que eles têm que ingerir de caloria, que tipo de alimento eles precisam consumir antes do treino, se eles precisam entrar com algum tipo de suplementação durante o treino, antes do treino, o que eles precisam comer após o treino, se pode ser só a comida, se pode ser ou se necessariamente tem que ser algum tipo de suplementação. Eu queria que você falasse um pouquinho de maneira geral a respeito disso, e aí a gente entra nas partes mais específicas dos modelos de treino. Tá. Bom, então é o seguinte, independente do tipo de treino, o futebol, né, o treino para o futebol, a gente vai precisar de uma demanda energética à base de carboidratos. Então, quando a gente pensa em carboidratos, a gente vai pensar em pão, vamos pensar em mel, vamos pensar em frutas mesmo, aveia. Na parte de suplementação, a gente pode pensar na maltodestrina, que é um carboidrato, que é um suplemento barato. E é importante que o atleta, né, o profissional, tanto o atleta amador quanto o profissional, que ele tenha uma injeção de carboidratos ao longo do dia, não somente antes ou depois da atividade física, mas ao longo do dia, né? Porque como os treinos são diários e o indivíduo ele vai precisar recuperar o glicogênio muscular rapidamente para o próximo treino, a demanda das 24 horas do dia da pessoa é tão significativa quanto o antes ou depois do treino. Então, a gente não precisa só pensar o que eu vou comer antes ou depois. É óbvio que isso é importante, mas a demanda ao longo do dia é tão importante quanto. Principalmente porque os treinos são diários, né? E uma dúvida que chega muito é se, dependendo do treino que a pessoa vai fazer, tem que mudar essa ingestão calórica. Agora que você já explicou que não é só se preocupar antes, durante e depois do treino, mas é para se preocupar no dia ou na semana, né? O contexto total, o tempo todo, por conta de recuperação entre as sessões de treino. Existe alguma orientação que o atleta tenha que se preocupar baseado no tipo de sessão que ele vai fazer, ou seja, no tipo de treinamento, porque cada tipo de treinamento tem prioritariamente uma via metabólica solicitada. É óbvio que treina tudo sempre, mas existem sempre algumas predominâncias com relação à solicitação energética. E existe alguma coisa, alguma orientação que você possa passar para o pessoal a respeito disso, se tenha ou não tem alguma diferença na questão de alimentação?
Na verdade, assim, o treino de força, ele vai ter uma moeda energética um pouquinho diferente dos outros treinos, né? Então, por exemplo, treinos de potência aeróbica e anaeróbica, provavelmente é um tipo de treino que pode acontecer depressão de carboidratos, né? E então essa depressão de carboidratos a gente consegue Só prevenir. explica para o pessoal o que que é depressão de carboidrato, por Que é favor. depressão de glicogênio, né? Então, assim, o glicogênio é a forma que a gente armazena carboidrato no músculo e no fígado. E essa reserva de glicogênio, ela interfere bastante na performance do indivíduo. Então, o indivíduo que ele quer se manter, que ele quer ter uma boa performance, ele tem que manter essa reserva no músculo e no fígado íntegra ao longo dos dias, né? Então, o que acaba acontecendo? Nesses treinos de potência aeróbica e anaeróbica, são treinos que podem acontecer a depressão de glicogênio, a depressão dessa reserva de carboidratos, e por isso que é muito importante, logo após esse tipo de treino, uma recuperação rápida, uma ingestão rápida, mesmo com bebidas com a base de maltodestrina, por exemplo, para recuperar para a próxima sessão de treino o indivíduo não começar depletado. Então, o indivíduo que começar a treinar depletado, né, com baixas reservas de carboidrato no músculo e no fígado, ele já vai ter uma queda de performance logo no início do treino. Então, por mais que alguns treinos eles vão ter moedas diferentes, né? Então, o treino de força é predominantemente a via TPCP, né? Que a gente vai pensar mais na questão da creatina. Como todos os dias tem treinos diferentes, a gente tem que ficar pensando sempre no carboidrato por conta dessa recuperação muscular. Tá. Você deixa. Antes de eu continuar, senão vai passando muita pergunta, eu não vou conseguir solucionar as dúvidas de quem acompanha. Tem o Tá. O Luiz Santos está perguntando assim, ó. Se alimentar de 3 em 3 horas, qual a sua opinião? Ele fala que ele vem seguindo isso para evitar o catabolismo pelos treinos exaustivos. Não tem necessidade de ser de 3 em 3 horas, pensando em... Dificilmente também esse indivíduo vai catabolizar, tá? Então, o catabolismo ele vai acontecer em situações muito específicas de vida, que não é o caso dos treinos. Então, para a gente... não vamos pensar no catabolismo, vamos pensar em manter a síntese proteica adequada. Não é comer de 3 em 3 horas, é você ter um fracionamento de proteínas aí de pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao dia, com o aporte de carboidratos, que a gente vai fazer o cálculo através do seu peso corporal, né? Então, o cálculo de carboidratos é sempre feito por quilo de peso ao longo do dia, e esse ao longo do dia também dividido entre o pré, às vezes o intra-treino, dependendo do treino. Se o atleta tiver 2 treinos, 2 sessões, não sei se isso acaba acontecendo no futebol, tem 2 sessões de treinos no dia? Sim, Então, com bastante frequência. Então, principalmente quando o indivíduo tem duas sessões de treino no dia, ele precisa rapidamente recuperar o que ele depletou no primeiro treino, para que ele inicie o segundo treino já com o glicogênio recuperado. Então, a primeira hora após o exercício é bem significativa, mas isso não quer dizer que você tem que comer de 3 em 3 horas. Então, dependendo, se você tiver 2 treinos no dia, é importante que a gente tenha uma suplementação logo após o exercício, logo após a primeira sessão, para que a segunda sessão você já comece íntegro. Mas se você não tiver 2 sessões no treino, não necessariamente precisa ser um pós rápido, logo após. A gente consegue ao longo do dia recuperar esse carboidrato, e a mesmo vale para a questão da proteína. Então, como eu falei, não tem esse horário de 3 em 3, isso é meio que um mito. Tudo vai depender do gasto energético da pessoa como um todo, da altura, do peso, do sexo. E ele completa a pergunta dele aqui, ele fala assim, você já deu uma explicação mais detalhada, mas eu vou perguntar assim mesmo, e aí você já encerra esse assunto com o Luiz Santos de novo. Ele está perguntando, nesse caso de você treinar de manhã e de tarde, se você não conseguir se recuperar, né, se você não conseguir recuperar o seu glicogênio entre as sessões, se você pode entrar no segundo treino já catabolizando. Não catabolizando, como eu falei, o catabolismo é algo que a gente escuta muito por aí, mas não é algo tão simples assim de acontecer, tá? Não digo catabolizando, mas você já vai entrar com uma queda de desempenho. Então, E um risco... risco de Pode lesão. falar.
Risco de lesão, exatamente. Então, assim, o glicogênio, a reserva de glicogênio, ele está diretamente relacionado à sua performance, ao seu desempenho e também ao seu treino de força, principalmente ao seu ganho de força. Então, treinar depletados, treinar sem uma reserva adequada de glicogênio vai favorecer a lesão, além também de predispor uma queda da imunidade a longo prazo, né? Tá. Por uma questão energética, no caso. Acho que tá respondido pro Luiz, ele respondeu aqui que tá ótimo, entendeu? Tem uma outra pergunta do Léo Araújo. Ele está perguntando de maltodestrina, se ele pode tomar durante o treino ou antes ou depois, enfim, o que você pode falar de maltodestrina? Se a sessão de treino não durar mais... Só um parênteses, maltodestrina, para quem está acompanhando, caso não saiba, é um tipo de carboidrato, é isso, né? É um suplemento, isso, é um carboidrato em pó. Então, assim, se a sessão de treino não for superior a 60 minutos, não tem necessidade de ter o intratreino. Então, por exemplo, num jogo de futebol, é muito importante que o atleta tenha esse intratreino, para manter até a performance dele, principalmente no segundo treino, que é normal que no segundo tempo, que já comece o segundo tempo até mais depletado. Então, no jogo é muito importante esse intratreino. Nas sessões de treino, esse intra ele vai ser importante se a sessão durar mais que 60 minutos. Se não, a gente consegue adequar só com antes, e esse imediatamente depois, ele vai ser importante, principalmente se o indivíduo tiver outra sessão de treino no mesmo dia. Se ele não tiver outra sessão de treino no mesmo dia, não necessariamente vai precisar imediatamente depois. A gente pode conseguir recuperar aí com as outras refeições ao longo do dia. Resumindo, se o atleta quiser, na dúvida, escolha carboidrato. Sempre. Sempre, não necessariamente a maltodestrina, mas é que a malta é bem prática, né? E é o mais barato. Não, dos suplementos não tem necessidade de ser outro. Tá. Eu falo que às vezes a gente consegue através dos alimentos, mas em termos de suplementação não precisa gastar dinheiro com oximase. Que é bem mais caro. Palatinose, por exemplo. Que são suplementos mais caros. São suplementos mais caros e o objetivo no fim é o mesmo. Dá na mesma. Tá. Dá na mesma. Tem uma pergunta aqui da MAP, ela sempre faz perguntas muito inteligentes. E a pergunta dela é longa, você vai ter que gastar acho que um pouquinho do fosfato aí para responder. Ela pergunta assim: para exercícios de alta intensidade, como explosão e tiros, e aí eu estou entendendo que ela está falando de exercícios anaeróbios, né, altíssima intensidade e curtíssima duração, aí ela completa que a utilização da gordura como fonte de energia é pior do que o carbo. Eu não vou responder, vou deixar você, que você é convidada, veio aqui para isso. Nesse momento, nem o carboidrato, nem a gordura. Nem a gordura estão participando. Nesse momento, a via de utilização energética é a via ATP-CP, né? Que é a via da recuperação pela creatina. Tem uma nenê fazendo barulho. Eu me desconcentrei aqui. É a via da utilização da creatina. Nesse tipo de treino, você não vai usar nem carboidrato, nem gordura como fonte de energia predominante, né? Então, até 9 segundos é outro tipo de energia que é utilizado. Tá. E aí ela completa que ela fala assim, se comer mais gordura antes do treino, ela vai ter menos performance. Pode ser que tenha menos performance até pelo processo de digestão, né? Então, assim, a digestão da gordura é bem mais lenta que a digestão do carboidrato, não vai te render mais performance se você consumir gordura e pode prejudicar, sim, o seu treino. E, assim, só para completar, dificilmente ela vai conseguir em esporte de alto rendimento, com exceção dos esportes de endurance, dificilmente ela vai conseguir utilizar a gordura como fonte de energia para a atividade, né? Mas nem no endurance. Nem se for, por exemplo, sei lá, um Ironman. Não, a gente... Nenhum momento, é sempre no carbo. É sempre. O único momento que a gordura é fonte de energia predominante é no jejum e no exercício de baixa intensidade e curta duração. Tipo uma caminhada. Tá, então acho que daí tá respondido para a MAP, né, MAP? Acho que tá claro para ela. O Adriano R9 está perguntando assim, se você pode sugerir alimentos para comer durante
o dia do atleta, se isso tem alguma forma de ser meio genérico. Tem. Então, assim, gente, por mais que a gente ache que sempre a alimentação do atleta vai ser algo mirabolante, a gente pode utilizar os alimentos básicos do dia a dia. Arroz, feijão, isso é uma ótima fonte de energia e também de proteínas e de fibras. Pão, tá? Pão francês, o pãozinho básico é uma excelente fonte de energia, principalmente antes do exercício. Então, às vezes pode parecer que eu estou falando umas coisas bobas, mas na verdade é bem óbvio, só que aqui nesse mundo de rede social que a gente vive hoje, os conceitos estão muito distorcidos, tá? Então, o pão, ele é uma excelente fonte, arroz, feijão, macarrão, batata, mel, como a gente conversou já, ai, gente, rapadura. Caldo de cana também usa Caldo muito de em futebol. caldo de cana, rapadura, são excelentes fontes de energia para esse tipo de treino. O que você pode falar? Tem uma pergunta aqui sobre repositores, e a gente pode entrar um pouquinho e falar sobre hidratação também. O que você pode falar de repositor? E aí o Rafael Monteiro está perguntando se é melhor um repositor manipulado ou Gatorade simplesmente. Tem Não, alguma o diferença? Gatorade não serve. Até porque assim, a reposição eletrolítica ela vai ser muito importante para o jogo, né? Dificilmente você vai ter uma desidratação num treino, numa sessão de treino, principalmente um treino de força, talvez um treino com bola, um treino de A não campo, ser mas que já assim, chegue desidratado, né? exatamente. Então, a hidratação ao longo do dia é muito importante, antes do jogo e durante o jogo também. A gente sabe que uma queda de 1 a 2% já do seu peso corporal de água, vocês podem até medir isso nos seus treinos. Se vocês estiverem perdendo mais de que 1 a 2% de água, você já pode diminuir cerca de 15% do seu rendimento. Então, Então, uma das coisas para observar durante a sessão de treino é a perda de água, pesar antes e depois e observar. Mas dificilmente numa sessão de treino curta vai ter desidratação. legal. Deixa eu ver se tem mais coisa, que daí eu tenho mais perguntas. A MAP está falando aqui, entendeu tudo, tá beleza. Então, tem uma pergunta aqui que é muito genérica, não sei se você vai conseguir responder, mas enfim, estamos aqui para isso. Qual é o principal suplemento para o atleta de futebol? Eu acho que você já respondeu em outras palavras, mas enfim. Se a gente tivesse que pensar em um suplemento, creatina. A Você pode, creatina pro pode falar. A creatina pro futebol pode ser interessante. O carboidrato em pó, né? Como a gente conversou, maltodextrina. E basicamente isso. E aí o outro perguntou, consigo suprir as necessidades só com alimentação? Consegue. Facilmente você consegue atingir todos a sua necessidade proteica e de carboidratos só com alimentação. Não há necessidade de usar suplementação, a não ser para os repositores eletrolíticos, né? Que seria o caso do Gatorade e tudo mais, mas isso mesmo para os jogos, né? Não para sessões de treino. Tem uma pergunta que vem com frequência, daqui a pouco eu passo para você essas outras perguntas que estão chegando, e você já antecipou, você tocou no assunto da creatina. É um suplemento muito solicitado por atleta e sempre existe dúvida em que momento se toma, como se toma, se vale a pena fazer aquelas superdosagens, que o pessoal chama de carga, ou se vale a pena você ficar tomando com uma frequência mais alta durante mais tempo, se depende do modelo de preparação física que está sendo feito, se tem muito treino de força, se não tem muito treino de força. O que você pode falar a respeito da creatina sobre esse aspecto geral? Os dois protocolos existem, tanto o protocolo de saturação, né, que são os 7 dias, quanto o protocolo de uso contínuo. Vai depender muito do tipo de treino, né, Da periodização. Da periodização, exatamente. Porque assim, uma saturação vai fazer com que o indivíduo ele possa ganhar peso por conta da retenção hídrica mais rápido. Então, colocar isso próximo de um jogo, por exemplo, não é muito interessante, né?
um atleta ganhar 2 quilos uma semana antes, 15 dias antes de um jogo, por exemplo. Então, a gente precisa levar em consideração qual que vai ser toda a periodização, quanto tempo a gente tem para utilizar a creatina. O que mais você tinha perguntado? Se de fazer a carga, né? Ou se você toma com aquelas dosagens mais baixas, mas por mais tempo. Os dois protocolos são válidos. Os dois protocolos são válidos, os dois têm embasamento, não existe um melhor ou um pior. Vai depender dessa que a gente está conversando, dessa questão da periodização, né? De quanto tempo esse atleta tem, qual é o objetivo dele do uso da creatina, qual vai ser o período que a gente tem para utilizar. Tá. Deixa eu fazer uma... Aqui estão perguntando se termogênico faz bem. Não recomendo. Principalmente os termogênicos importados, sempre tem aí umas besteirinhas que podem aumentar a frequência cardíaca, mexer com pressão arterial, então você pode te predispor a um infarto, a formação de coágulo. Não recomendo termogênico. O que a gente pode recomendar que tem bastante embasamento até para fadiga central, né? Mas que eu não acho que é o caso do futebol, seria a cafeína. Tá? Então a gente já tem uma associação de cafeína com taurina, pode ser benéfico aí para um pouco mais de disposição, mas os termogênicos, principalmente esses que a gente compra pronto aí no mercado, não recomendo. Aqui tem mais uma outra pergunta, ainda em cima de repositor eletrolítico. Você já deu uma palhinha sobre isso. Ele está perguntando se seria pós-jogo o momento mais crítico, ou mais importante, de onde existe o maior desgaste, se esse é o momento de utilizar. Intra-jogo. Durante o jogo também. Sim. Não é de praxe, né? No futebol você pode ver que a hidratação não é muito focada, né? Não tem uma regra de intervalos para isso. Gente, os jogadores vão tentar se hidratar num momento de escanteio, de falta e tudo mais. Então, sempre que puder, que tiver essa brechinha, é importante que haja essa hidratação. E do pós também. Sim. Não teve essa pergunta aqui, mas eu acho legal comentar. Sempre isso é bem cultural do futebol, tem muitos clubes, acho que a maioria dos clubes faz isso. Antigamente era menos, antigamente se jogava e o pessoal ia para uma churrascaria fazer o pós-jogo numa churrascaria. Óbvio que lá na churrascaria tem acesso a carboidratos, mas os atletas acabam atacando tudo em proteína. A gordura. Isso. E de um tempo para cá vem se mudando ou tentando se mexer nisso e disponibilizar muito carboidrato para os atletas. E na época até do Guarani a gente tentava, com a ajuda do Fernando Catanho, que era o fisiologista na época, dar uma bomba calórica para os caras, né, para os jogadores, à base de tudo que tinha de carboidrato e mais um pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação, principalmente no pós-jogo, que era o momento mais crítico da nossa semana, de privilegiar o carboidrato ou privilegiar a proteína. O que você pode falar a respeito disso? A gente tem alguns estudos mostrando sempre, na verdade, assim, sempre é o carboidrato. Na primeira hora pós-treino, uma quantidade de pelo menos uns 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Na verdade, de 0,7 a 1 grama de carboidrato por quilo de peso. E um carboidrato de rápida absorção, né, de índice glicêmico alto, como a maltodestrina, porque a primeira hora para a reposição do glicogênio muscular é bem importante. É a hora que a sua ressíntese está mais acelerada. Depois dessa ressíntese, ela vai diminuindo a velocidade. Então, a primeira hora é muito importante. Então, geralmente, uma bebida aí, uma concentrada, né, até por uma questão de hidratação, também para reposição do glicogênio, e aí pode adicionar a proteína junto, que aí no caso pode ser um whey protein, né? Mas não tem necessidade nesse momento de ter a proteína. A proteína ela pode vir depois na churrascaria,
Mas o carboidrato, sim, nessa primeira hora pós-jogo, é importantíssimo que tenha essa quantidade aí. Você falou dessa quantidade que é uma quantidade mínima, né? Que é o indicado. E se você errar para cima, não tem problema. Não, O problema é só se errar para baixo, não pode faltar. não pode faltar e geralmente vai ser a cada 2 horas essa recuperação, né? Essa ingestão aí de carboidrato seria interessante a cada 2 horas após o término do jogo. Então, se você tiver que escolher, se você é um atleta de futebol, você vai orientar um jogador de futebol para ele ir para uma pizzaria ou para ele ir para uma churrascaria após o jogo, para onde você vai? Pizzaria. Então, aí, galera, tá vendo? É pizza que tem que comer, não é carne, hein? Tá respondido aí, hein? Isso aí já é velho, mas o pessoal ainda continua querendo ir para churrascaria. Acho que é porque na É, churrascaria tem cerveja, né? E eles já querem misturar as coisas, né? Deve ser por isso. quer hidratar com cerveja, né? É isso aí. Tem uma pergunta aqui, não tem nada a ver com futebol, mas se você quiser aproveitar, é o Benito Tavares. Ele está perguntando qual a melhor hidratação para um atleta de MMA que fez uma desidratação para tirar 7 quilos de líquidos, A creatina. porque ele Um vai dia recuperar esse peso mais antes. rápido. É, e essa água também. Usar a creatina já no dia, depois da pesagem, né? Então, pesar, e você tem 24 horas para a luta, utilizar a creatina é uma ótima estratégia até para você recuperar rapidinho a sua força, até para melhorar para o dia seguinte. Ó, tem uma pergunta aqui do Gustavo Silva, uma pergunta interessante. Se ele precisa emagrecer, ele pode tomar também creatina, Sim. enquanto ele faz a musculação ou isso vai ter interferência? Não, a creatina não atrapalha emagrecimento, pelo contrário. Mesmo que, mesmo com relação Emagrecimento, a porque tem aquela, então, é porque isso se confunde, né? O aumento do emagrecimento peso não é perda corporal. de peso, Então, exatamente. exatamente. Então, eu queria que você explicasse essa diferenciação, porque tem uma dificuldade de entendimento que é relacionada à perda de peso e ao emagrecimento, que são coisas completamente diferentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal entender que você pode estar mais pesado e mais magro. Exato. Então, assim, o emagrecimento é perder gordura corporal, né? Ou aumentar massa magra. Então, se você aumentar sua massa magra, você está emagrecendo. Perda de peso na balança, você pode perder peso de água, você pode perder peso de músculo. Se você estiver perdendo peso de água ou de músculo, você não está emagrecendo. Você está perdendo peso, mas não emagrecendo. Então, a creatina, por mais que às vezes ela pode aumentar um pouquinho do peso na balança por conta dessa retenção hídrica intramuscular, ela não tem nada a ver com peso de gordura. Então, não tem problema nenhum no processo de emagrecimento, né? Principalmente falando de homens, que a gente não tem muito apelo, esse apelo estético como as mulheres têm, né? Que as mulheres às vezes se sentem um pouco mais inchadas. O homem, ele até gosta desse inchaço, né? Então, causado pela creatina, então não atrapalha. Legal. Então, só reforçando, dá para ficar mais pesado e mais magro ou mais leve e mais gordo, dependendo da sua composição corporal. Então, para Exato. o pessoal entender que o peso da balança, como Não muitos reflete acreditam, não nada. soma nada, né? Não, principalmente quando a gente tem treinos de força envolvidos aí, né? Então, onde você tem um ganho de massa magra, se preocupar com balança não vai valer muito a pena. Só vou fazer um parêntese que existem atletas que gostam de jogar com um determinado peso corporal porque se acostumaram com aquilo. Então ele se sente bem ou ele acha que ele rende mais com aquele peso corporal, aí ok, dele levar isso em conta, de chegar e estar sempre naquele peso, mas o ideal é que ele esteja naquele peso que ele gosta com uma composição corporal melhor, né? Exatamente. Não adianta ele perder a custa de massa magra, ele conseguir um peso a custa de massa magra. Legal. Tá respondida essa pergunta da creatina. Tem uma pergunta aqui, ela já respondeu que termogênico não é legal, mas tem uma pergunta, quais são os bons, né? Quais são os bons naturais e a quantidade básica além da Cafeína, cafeína? taurina, a gente pode usar taurina também, a gente pode usar cafeína, a gente pode usar pó de guaraná,
A gente pode usar suco de beterraba também, por conta de óxido nítrico. Acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui do Maurício. Ele pergunta sobre jejum intermitente. Você fala bastante no seu Instagram, ou falou bastante sobre isso já. O que você acha para atleta pensando em uma sessão de treino por dia? Acho totalmente desnecessário. O jejum é uma estratégia de Temos uma tirar visita aí, ó. calorias. Antes de você responder, tem uma visita aqui. É, papai. O jejum é uma estratégia de... Peraí, vem cá. Temos uma intrusa na nossa live, pessoal. Desculpem. Ó, o jejum é uma estratégia de... Filha, fica quietinha, tá bom? Pra mamãe poder falar agora. O jejum é uma estratégia de retirar calorias do dia, né? Então, é uma estratégia de diminuir consumo calórico no dia. Então, não faz sentido algum para um atleta que a gente quer adequar o aporte energético, né? Até aumentar a adequação energética, o consumo de carboidratos, tirar uma refeição do dia. Principalmente, pode ser que assim, alguns jogadores eles podem mencionar que eles treinam melhor em jejum. Tem gente que fala isso, que se sente melhor treinando em jejum. Ainda assim, a gente precisa avaliar quanto melhor esse indivíduo vai treinar em jejum, né? Quanto vai ser essa performance dele, se realmente vai ser mais eficaz ou se a gente vai colocá-lo, mesmo sem coisas sólidas, né? Às vezes só a ingestão de carboidratos líquidos mesmo, para analisar se isso vai realmente melhorar a performance deles. Uma minoria se beneficia em treinar em jejum, né? Mas é bem pouco. E tem aquela questão que eu sempre falo da lesão muscular, né? Então, às vezes não vale a pena o risco, né? Exatamente, por conta dessa questão da musculatura. Tem uma pergunta do Rafael Monteiro, ele pergunta assim, se ele vai jogar de manhã, na noite anterior, ele come bastante carbo e esse carbo tem que ser de baixa absorção, que tipo de carboidrato ele tem que ingerir ou não faz diferença? Não faz diferença, porque na noite anterior você já vai fazer a reserva de carboidratos para o seu músculo para o dia seguinte. Então não precisa ser de baixa absorção. Tanto faz. Pode ser um arroz, feijão, gente, é muito básico. Espera só um minutinho, filha. Ó, você tá puxando o fio da mamãe. Tira esse bracinho aqui, ó. Peraí. Eita, peraí, filha. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Não tem problema. Tá tudo certo. Arroz branco é uma ótima fonte de carboidratos. Macarrão. Então, na verdade, assim, sempre antes de sessões de treinos à noite, principalmente esses tipos de treino que a gente quer uma boa reserva de glicogênio, eu sempre oriento os meus pacientes a focar nas massas, né? O macarrão, porque num volume similar ao do arroz, a gente consegue um volume maior de carboidratos. Então, massa é uma ótima fonte de energia para esse consumo da noite anterior ao treino. Legal. Eu acho que você conseguiu responder tudo. Deixa eu ver se passou alguma. Tem uma pergunta aqui. Qual a função da glicerina? Acho que está digitado errado, hein? O Luiz Santos, eu acho que se você puder refazer a pergunta, eu acho que tem um erro de digitação aí. Glicerina ou glutamina? Então, eu não sei. Deixa eu ver se ele pergunta de novo. Que ele está perguntando que os atletas usam que eles usam antes do treino. Eu não sei do que se trata. Mas você já viu alguém tomar glicerina? Não. Não que eu saiba, só se foi escondido. Não, mas eu acho que não é isso, não. Não, deve ser outra coisa. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que deu para... Aqui, a pizza seria... Isso, sim, está respondido já, que a pizza seria um tipo de massa, um tipo de carboidrato. Nos dias de descanso, quais os melhores alimentos para comer? Você já falou a live inteira. A gente tem que manter uma ingestão constante, principalmente porque, por mais que você possa ter um dia de treino, no dia seguinte você já vai ter treino de novo. Então, as 24 horas anteriores à sessão de treino é tão importante quanto o que você vai comer imediatamente antes do treino.
Eu tenho uma pergunta que tem muito atleta profissional que trabalhou comigo, me manda, me pergunta sobre esse suplemento. Eu vou ter que falar o nome, eu não queria, mas é o Endurox. A gente usou muito o Endurox no Guarani, É muitos carboidrato com clubes usam. proteína. É um suplemento que Caro. funciona para fazer. Ele é bem caro. Ele é Não bem tem caro. necessidade. Se você Ele muda misturar muito dos carboidrato. outros carboidratos. Se você misturar maltodestrina com whey protein, você chega no mesmo resultado. Sim. Então, o pessoal que sempre pergunta do Endurox, que quer comprar, e além de ser caro, é um suplemento difícil de achar. Então, Sim. dá para fazer sem ele, é isso. Exato. Ele falou que é glicerina mesmo, que ele viu no perfil de um marombeiro. Cara, eu não sei dessa história. Provavelmente não é algo lícito. Chegou umas perguntas aqui legais. Agora vai dar polêmica na live, hein? Agora a audiência vai subir. Eu vou pular a pergunta da MAP e depois eu faço, mas eu queria perguntar aqui a do Miller. O Miller jogou na Ponte Preta comigo na categoria de base, hoje ele é professor, ele está perguntando sobre o BCA durante o treino. Ajuda? Eu não sei nem Não, se a pergunta seria só durante o treino. O BCA serve para alguma coisa na vida? não. Apesar de ser o suplemento mais vendido no mundo, é o suplemento com menos embasamento científico. Ele não vai servir para nada, na verdade. Para Você resumir, pode pegar o que você gasta com BCA e comprar um bife, por exemplo, talvez. sim, comprar arroz, feijão, pão, carne, frango, ovo, leite, iogurte, queijo. Aí, Emília, está respondido. Um dos maiores mitos da suplementação é o tal do BCAA. Se toma no futebol, isso já diminuiu, pelo menos na minha época a gente cortou, mas eu vi durante muitos anos tomando BCA de tudo que é jeito, líquido, em cápsula, em tudo quanto é tipo de BCA, antes e depois do treino, antes e depois de jogo, enfim, jogando dinheiro fora. Espera só um minutinho, deixa a mamãe ver, filho. A gente está com um Pera. problema técnico que chama Antonella aqui na live hoje. Mas vamos continuar respondendo que dá pra gente rapidinho. Então vamos lá. Açaí como um bom carbo. Isso. Depende do açaí. Espera só um pouquinho, filho. Deixa a mamãe ver. Espera um minutinho, mamãe já vai ver você. O açaí, depende do açaí que a gente tá conversando. Vem cá, deixa eu ver. Deixa a mamãe ver. Não tem nada, filha. Tira a calcinha, tira. Isso a gente nunca vai ver em live nenhum. Espera aí, espera só. Vem cá, filhinha. Tá tudo bem, meu amor. É só pedir pro pessoal ter um pouquinho de paciência. Tem uma neném Espera que tá aí, acordada, só um não minuto. deveria. Pode ir. Eu vou tocando aqui por enquanto. Tem uma neném acordada. Ela deveria estar dormindo na nossa live. A gente está tudo na mesma casa, então tá ficando um pouquinho complicado. A gente vai tentar responder todas as perguntas. Então a pergunta do Miller do BCA está respondida. O Adriano está perguntando o que comer antes do treino. Ela já respondeu lá atrás, Adriano, a respeito de carboidratos. Então, a alimentação do atleta como um todo, se você tiver na dúvida, opte sempre pelo carboidrato de qualquer tipo, porque vai ser a fonte energética importante para você cumprir a sua atividade. Filha. Tudo bem, mamãe vai limpar. Para você fazer a manutenção do seu glicogênio. Eu estou respondendo por você aqui. O Adriano perguntou o que comer antes do treino. Eu estava falando a respeito do carboidrato, que você falou na dúvida. Vá sempre no carboidrato, que é a moeda energética mais valiosa para o atleta, né? Sim. A MAP perguntou se após a musculação a gordura pode ser utilizada na síntese proteica. Não. Não, vamos tentar responder rápido porque está ficando insustentável a live, hein? O açaí você já respondeu. O açaí, na verdade, assim, o açaí mesmo, puro, ele é fonte de gordura, ele não é fonte de carboidrato. O que a gente consome... Não dá. Tá ecoando. O que a gente consome é o açaí com xarope. Aí, nesse caso, ele pode ser uma fonte de energia por conta do xarope. Beleza. Já vai, filha. Pode ir, eu termino. Vai lá. Jogo, futebol em torneio, pode ficar umas 5 horas. O carboidrato gel, sim.
Aí é muito interessante usar o carboidrato em gel, principalmente para esses treinos longos. Gente, eu vou precisar sair com urgência Pode aqui, ir, a gente pode teve ir, um pode ir, vai lá. imprevisto. Socorre, Desculpa. socorre. Já vai. Só vai ver isso nessa live aqui. Essa live é sucesso absoluto. Vamos lá, vou tentar terminar de responder algumas perguntas aqui. O Yuri Vasconcelos, excelente live, adquirindo muito conhecimento, obrigado. O Peterson Tomasi, creatina, vale a pena comprar? Ela já respondeu lá em cima, lá no começo da live, que sim, que a creatina, se você fosse investir em algum suplemento, alguma suplementação, a creatina iria te ajudar demais. E aí existem várias formas, né, na verdade, duas principais formas de você utilizar, fazendo a superdosagem na primeira semana. A gente não entrou muito em detalhe de como tomar, mas você pode fazer a superdosagem e depois uma manutenção, ou só ficar com doses menores por um período mais prolongado. Você só precisa entender que isso vai fazer com que você ganhe peso por conta de absorção de líquido, que é decorrente do uso de creatina. Então, talvez você fique um pouco mais pesado. Então, você precisa controlar o seu peso e ver até quanto a creatina está te atrapalhando com relação ao seu ganho de peso. Mas é um suplemento muito usado que vale a pena sim. O pessoal ficou chateado com a história do BCA. Quem que é? O de Jesus. O BCA, essa história do BCA é muito antiga. Já faz tempo que se sabe que é um suplemento que não tem muita eficácia ou nenhuma eficácia, mas ele é muito vendido por uma questão de marketing das empresas. Enfim, não vou nem entrar nessa área que não é a minha, mas enfim. Então vale a pena você investir ou em outro suplemento ou investir na sua própria alimentação, que você vai utilizar seu dinheiro de maneira muito mais eficiente. O pessoal está pedindo para a Antonella ter calma. Tá complicado, cara. Aqui, o Maurício diz que em treinos de até 60 minutos não há necessidade de suplementar intratreino. Jogo de futevôlei, em um torneio, por exemplo, pode ficar lá até 5 horas, sim. Ela estava respondendo, a Antonella não deixou. Mas sim, Maurício, nesse caso, como é um torneio, você vai ficar horas e horas em atividade intermitente, né? Joga, para, vai ser legal você manter a sua suplementação de carboidrato, e aí tanto faz se você vai suplementar o carboidrato em pó ou em gel, não vai fazer diferença. A única questão é que tem alguns atletas, isso aí eu vou responder por experiência prática, depois a gente pode mandar essas perguntas para a Líbia para ela responder, mas tem alguns atletas que sentem um desconforto estomacal quando tomam um carboidrato em gel. A digestão deles não é legal, eles não se sentem bem tomando, e aí preferem tomar o carboidrato em pó diluído na água. Então tem só essa diferençazinha aí. Então, se você já está habituado com carboidrato em gel, não tem problema. Quando eu tomo carboidrato em gel ou carboidrato em pó diluído na água, para mim dá na mesma, eu não sinto diferença nenhuma, mas tem quem sinta essa diferença. Isso é algo que você tem que levar em consideração, já que você está pleiteando tomar durante um torneio aí que você vai participar de futevôlei, e não dá para você perder, como a gente fala na gíria do esporte, perder para o suplemento, né? Você está tomando um suplemento que é para te ajudar, e aí no final das contas ele te atrapalha, porque você vai ter um desconforto estomacal por conta do gel. Então você não pode correr esse risco. Se você nunca tomou, tome antes, teste e veja como acontece. Ó, a Antonella voltou para a live. Vem cá, filha. O pessoal está falando aqui, o BCA é mito, boa. Beleza. O professor Claudemir, só quem tem filho sabe, cara, não é brincadeira não. Tá, já vai. Ela já falou sobre o whey protein e creatina. Sim, o whey protein é uma boa ideia, uma boa estratégia de suplementação, principalmente quando você vai demorar para conseguir fazer uma refeição. Então, ele é bastante utilizado nesses momentos. A creatina para qualquer intensidade do treino ou só para treinos intensos? A creatina você não vai tomar baseada no treino que você está fazendo. Quem está perguntando é o Antunes. Aqui, ó. Ela voltou. Vai. Tem uma pergunta aqui de creatina.
se depende da intensidade do treino ou se é só para treinos intensos, ou, na verdade, você já respondeu, mas não importa, Treino de né? força. Então, mas você pode tomar permanentemente, né? E aí não vai fazer diferença que tipo de treino é o do dia, né? Vai fazer diferença no contexto total. Exato, ela não tem ação pré-treino, ela não é um pré-treino. O uso da creatina, o efeito dela é cumulativo. Legal. O pessoal tá elogiando a live, falando que tá tudo certo com a Antonella, pedindo para a Antonella ficar calma. Deixa eu ver. O Maurício tá do futevôlei, falou que tá bem respondido, que entendeu. Tem uma pergunta aqui, para quem quer emagrecer, o arroz e feijão não é bom na janta? Mais um mito. Mais um mito. O que importa para emagrecimento é déficit calórico ao longo do dia, da semana, e não o que você vai comer em determinadas refeições. Então, Pode falar, pode falar. não importa se você vai comer o arroz ou o feijão. Não importa se você comendo arroz, feijão e todo o resto que você for comer ao longo do seu dia, se você consegue promover déficit calórico. O Miller, que perguntou do BCA, agora ele está querendo saber da glutamina. Também não. A glutamina também. Eu sei que pode parecer, né, que eu sou desatualizada, né? Nossa, porque a gente vê tanto falando disso. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar as referências científicas, que são os consensos, né? O que é o consenso? É quando a ciência determina, após inúmeros estudos publicados, o que é e o que não é, né? Então, a glutamina é um dos suplementos que já entrou em consenso, que não tem benefício para o atleta, nem em questões de imunidade, nem em questões de ganho de massa magra. Isso também é válido para o BCA também, é consenso do não benefício dele. Posso falar de mais um, para dar polêmica? Carnitina. Também não. Não teve essa pergunta, eu falei, porque é muito comum atletas de futebol procurarem esse tipo de suplementação para emagrecer. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, bem rapidamente sobre a L-carnitina, o porquê se toma e o porquê que não serve, se dá para resumir rapidão. Na teoria, ela aumentaria a beta-oxidação de gorduras, né? O que é beta-oxidação de gorduras? A queima de gordura, na teoria. Na prática, isso não acontece, porque não adianta você ter L-carnitina se você não tem receptor na célula para isso. Então, não adianta dar lá um monte de substrato, um monte de L-carnitina para o nosso organismo, só que a gente tem um X de receptor. Então, não adianta ter 10 L-carnitinas para um receptor, vai entrar 1 L-carnitina, né? Que é o que o nosso organismo naturalmente já faz. Então, não adianta suplementar, porque não vai aumentar a queima de gordura por isso. Então, nós temos hoje aqui o Miller 10 Nogueira. Você pode incluir na sua lista aí, Miller, o BCAA, a glutamina e a L-carnitina na sua lista aí das coisas que não servem para nada. Eu acho que eu vou fazer a última pergunta para a gente dar uma atenção para a Antonella, que é a estrela da live. Dieta normocalórica, é isso? Evitando o pico de insulina, teria o mesmo efeito de déficit calórico? Não é necessário evitar essa história de pico de insulina como responsável por engordar ou emagrecer, é uma teoria que já está caindo por terra. A gente já tem alguns estudos de 2018 para cá, mostrando que não há diferença no emagrecimento de uma dieta, por exemplo, low carb, que seria uma dieta de controle de insulina, com uma dieta, por exemplo, low fat. Né? Então, que promovendo o déficit calórico, a estratégia que você conseguir sustentar mais vai ser tão eficaz quanto se tirar o carboidrato ou se tirar gordura, entendeu? Déficit calórico é redução de calorias, basicamente. E vamos fazer a última, maca peruana. Maca peruana... Então, a maca peruana ainda não é nada que... vamos colocar assim, mais na linha de fitoterápico. A gente não tem ele não entra como uma medicação, não entra como uma suplementação ainda, mas como um fitoterápico. O fitoterápico é assim, para algumas pessoas vai fazer efeito, para outras pessoas não vai fazer efeito. Por isso que não entra na categoria de uma medicação ou de uma suplementação mesmo para ser utilizada, depende.
Ah, Não tem referências falando sim nem não. ó, eu vou fazer só mais uma. Foguinho, ó. Foguinho é meu aluno. Me manda a sua pergunta no meu direct, eu passo para ele e respondo para você por WhatsApp. Você quer responder a da Charlene? É a penúltima aqui, ó. Por que as Nutris receitam esses suplementos? Se você não quiser responder, não precisa. É hora da polêmica. Então, eu acho que talvez seja importante você perguntar para elas por que que elas prescrevem, entendeu? Então, sempre que a gente, eu não consigo te provar por que que um suplemento não funciona. Eu preciso que alguém me prove que ele funciona, entendeu? E a ciência não tem nada provando que ele funcione. A ciência só não tem nenhuma evidência de que ele funcione. Então, a gente precisa aí de referências mostrando, cadê as referências mostrando que ele funciona? Beleza. Então é uma questão de atualização, né? É uma questão de onde as pessoas vão buscar as informações. Se elas vão buscar as informações nas redes sociais, através do Dr. Google, né? Ou se elas vão buscar através mesmo das evidências científicas, dos professores que estão inseridos no meio científico, né? Que tem todo um embasamento, que tem todo um estudo. E do que eu gosto muito de chamar as pessoas aqui, assim, os profissionais, alguns que não são do meio científico, dos showmen, né? Eu gosto de falar que o brasileiro adora um showman. Então, ou a gente vai seguir a linha de raciocínio do showman, ou a gente vai seguir a linha de raciocínio de quem está lá inserido no meio científico, estudando realmente aquilo que tem e não tem benefício, sem visar lucro, né? Então, a ciência, os profissionais que seguem a ciência, eles prezam pela ética de não visar o lucro acima disso. E aqui nas redes sociais, o que a gente tem mais são os profissionais que visam a ganância, né? Que visam o dinheiro acima da ética. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações das redes sociais. Eu acho que está ótimo. A pergunta do Maurício eu vou responder, dá tempo. Mas antes eu vou. Fica aí, Foguinho, eu te respondo agora. Tem mais a ver com performance do que com nutrição. Agradecer a Lívia pelo tempo, agradecer a Antonella, que foi a estrela da live. Que me Sucesso sujou de absoluto. cocô. Eu tô cheirando cocô aqui. Qual que é o Instagram da Antonella para quem quiser seguir? Quer fazer o merchan? Ah, já esqueci, nós trocamos o nome. A Antonella tem um Instagram, depois a gente disponibiliza, que a gente não sabe de cabeça qual que é. Mas eu queria agradecer, obrigado, Li, de ter participado, de ter feito essa doideira aqui em casa com a Antonella e ter contribuído com o pessoal aqui Dá com tchau, o seu filha. conhecimento, tudo que você sabe a respeito de nutrição. Ah lá, dá tchau. Dá Fala tchau, Antonella, gente. que você arrasou na live. Boa noite, obrigada aí pela atenção de todos. Espero ter contribuído um pouquinho com para. Papai vai embora. O papai não vai embora, o papai está despedindo do pessoal. E desculpa aí a correria, a gente teve um imprevistinho aqui. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Obrigado. E eu vou tirar Beijo. a Líbia. Aí voltamos. Tudo certo na nossa live com a participação especial da Antonella, que capaz dela subir aqui no quarto e continuar aparecendo. Foguinho, você perguntou aqui a respeito de, deixa eu achar sua pergunta, antes que o Instagram vai derrubar a gente aqui, que já vai dar 1 hora. Até que ponto o aumento de massa magra pode atrapalhar no desempenho de um atleta de futevôlei, um esporte onde necessita reação rápida, agilidade, enfim. Eu acho que a sua pergunta, ela casa para futevôlei, casa para outros esportes de esportes coletivos. Se você, durante o processo de ganho de massa muscular, que é a tua pergunta, né? Ou seja, você, durante o processo de aumentar o volume muscular, aumentar a quantidade de músculo que você tem no seu corpo, você não abrir mão de treinar a tua parte de velocidade, a tua parte de agilidade, que é a velocidade com mudança de direção, se você não abrir mão de treinar e melhorar a tua taxa de desenvolvimento de força, que é a maneira que você consegue fazer força de forma mais veloz, isso não vai te atrapalhar em nada. A gente pode pegar um esporte que precisa de mobilidade o tempo todo, que tem muita mudança de direção, que é o basquete, e os atletas de basquete são muito fortes.
Então, o fato deles terem massa muscular não impede eles de serem ágeis. Então, isso é uma lenda, é um dos maiores mitos que existe em treinamento, que quando você ganha massa muscular, você fica lento, ou que quando você faz um treino de força, você fica lento. Então, você pode até ficar lento, se você não treinar o que você precisa treinar para manter sua agilidade e a sua velocidade em dia. Então, uma coisa não tem relação direta com a outra. O que tem relação é o seu treinamento ser feito de maneira equivocada e você descartar as ações importantes que tem a ver com o seu treino. Aqui tem um... Alguém está falando aqui, ó, tudo que você leva a mais de peso, independente de ser músculo ou gordura, provoca danos na performance, equilíbrio é a chave. Então, é um ponto de vista. Eu respeito a opinião, a gente tem 2 minutos. Eu discordo em partes. Eu acredito que se você consegue treinar e melhorar a sua performance, treinar o teu corpo para ser mais veloz, quanto mais músculo você tiver, você tem mais chance de fazer força, e se você conseguir fazer força de maneira mais veloz, você vai ser mais explosivo. Se você for mais explosivo, você tem mais performance. Mas são pontos de vista. Então, assim, se você pegar atleta, por exemplo, hoje em dia, sei lá, na NBA, o atleta com maior performance é o LeBron James e de pouca massa muscular ele não tem nada, muito pelo contrário. Se a gente vê aqui para o futebol, o auge da carreira do Ronaldo Fenômeno foi quando ele ganhou um monte de massa muscular que ele não tinha aqui. Isso aconteceu com o Ronaldo Gaúcho, isso aconteceu com o Kaká, isso acontece com vários atletas. Eles melhoram a performance quando eles aumentam a massa muscular e não perdem agilidade nem potência por conta disso, porque estão treinando para fazer essa manutenção. Mas é um ponto de vista que eu respeito cada um tem a sua visão sobre treinamento e aqui a gente conversa, debate, e não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, é só uma questão de opinião.